Oi, amores! Bom, na aula de hoje, como a gente havia falado, né? A gente está dando continuidade no assunto do ano passado. Então, o assunto de hoje é os tupis, os portugueses, encontros e desencontros, tá? Vamos lá. Quando Cabral chegou aqui, né, havia milhares de indígenas aqui, né, e agrupados em serras, perto do rio, né? Perto de praias, tá? Então, assim, a gente tem uma grande quantidade de tupis aqui, né? Então, a gente vai dizer que tinha milhares de tupis aqui. Vários indígenas, vários grupos indígenas, tá? Boa parte dos indígenas falava a língua de tronco tupi, tá? Então, quem falava a língua de tronco tupi, né? Os povos tupi-guaranis, né? Entre outros povos, como os Caeté, Tupinambás, Tupiniquins, tá? Então, essa galera que vivia bem próximo, tá? Esses indígenas que viviam bem próximo do rio, tá bom? Né? Então, por isso que a gente vai dizer que eles viviam predominantemente, né, aí no litoral, né, onde hoje a gente tem o litoral brasileiro, é onde eles viviam, tá? Principalmente nessa questão dessa linguagem, nessa livre comunicação, a gente tem os tupis-guaranis, né, que têm a linguagem bem parecida, né, do tronco tupi. Tupi-guarani tinha culturas semelhantes, então cultura semelhante na questão de caça, na questão de pesca, colheita de frutos, né? Os povos eram muito semelhantes também pela questão de serem nômades. Tia, mas o que é nômade? Que eu não lembro. Nômade é quando um povo ele não se fixa só em um lugar, ele sempre está de um lugar para outro, porque ele está em busca de alimento, né? De uma melhor vivência com sua família, tá? Então, assim, esses povos, com essa questão de serem nômades, eles vão acabar se expandindo para várias localidades, tá? Várias localidades vão ficar onde hoje é o Brasil, né? Onde é o Nordeste. Principalmente, eles vão ficar localizados, em uma boa parte, aqui na Floresta Amazônica, né? E aí, esses povos vão acabar se expandindo para várias localidades. Então, a gente vai ter aí a formação de vários povos. A gente costuma dizer que esses povos, eles são de fato da floresta amazônica, ou seja, da Amazônia de fato, tá? Bom, tia, como é que era o modo de vida deles, né? A gente sempre fica se questionando como seria o modo de vida deles. Bom, falavam linguagens semelhantes. Então, como eu falei para vocês, né? O tronco principal deles é o tronco tupi, né? Então, tem palavras, gestos totalmente parecidos, bem semelhantes, tá? Eles viviam em aldeias. A gente acredita que antes de Cabral chegar aqui, né, já existia uma boa quantidade de indígenas aqui, entre 500 a 3.000 indígenas que moravam, 3 milhões de indígenas que moravam aqui, onde hoje é o Brasil, tá? E aí é que a gente vai dizer o quê? Que existem várias aldeias, né? E aí, quando a gente for falar dessas aldeias, a gente precisa falar dessa organização dessa aldeia, de que forma era organizado, tia? Seguinte, né? Existiam vários casais em cada aldeiazinha, né? E vão existir várias aldeias. Em cada aldeiazinha, a gente vai ter entre 8 a 10 casais que vão morar nessa aldeia, tá? E vão morar em quê? Em malocas, tá? Então, são as casas deles, são marcadas simples, né? De palha, de barro, né? Por quê? Porque lembrando que esses povos são povos nômades, então eles não podem ter uma construção de uma casa bem bonita, tudo mais, por quê? É uma casa provisória. Mas o interessante disso tudo é falar que nessas casas não morava só o casal, morava os filhos, os pais, os avós, os primos, os tios, morava toda uma família, né? Toda uma formação de família nessa mesma maloca. Então existia, né, várias malocas com várias famílias. Então eram famílias muitas das vezes grandes, tá? Então, como eu estou falando para vocês, né, compartilhavam moradia entre a família. Isso era a coisa mais normal entre eles, em si de ficar compartilhando, né, a moradia.
o poder. O Tupi tinha um modo de governar, tá? Então, assim, diferente, quando a gente for falar, a gente tem que falar o seguinte, que diferente do português, que tem uma estrutura muito bem organizada de governo, os indígenas não tinham uma organização de poder centralizado. Tinha, mas como assim poder centralizado? Um poder que só uma pessoa mandava. Os indígenas, eles tinham poder descentralizados, tá? Por quê? Porque cada aldeia se tinha um líder, tá? Aquele líder, aquela pessoa, né? Que procurava escutar todo mundo, conseguia entender tudo, e nas guerras, né? Em conflitos deles, eles acabavam se alinhando a outros líderes, tá? Então, esse líder, ele vai ser chamado de Murubixa, Morubixaba, tá? E aí, esse carinha, qual é o papel dele? O papel dele é de organizar, ele ser o líder daquela pequena ou grande aldeia, tá bom? Então, o papel dele é de escutar, tentar entender, qualquer questão de conflito, ele tentar organizar, né? Então, esse carinha, esse Morubixaba também, ele era responsável, né, por aquela liderança, né, daquela aldeia. Então, quando acontecia alguma guerra, esses líderes se juntavam, né? Então existia a junção de vários líderes, né? E aí esses líderes, eles acabavam fazendo conselho, ou seja, uma conversa, organizar tudo mais, justamente para fazer o quê? Para chegar em um consenso e ter uma pessoa, né, para ser o líder, ou seja, aquela pessoa para mandar naquela questão de guerra, ou seja, né, um líder supremo, tá? Até então não se tinha a questão de ter um poder centralizado. A gente também vai ter o cacique, né? O cacique ele vai ter um papel muito importante, tá? Ele também é um chefe de uma aldeia. Ele tem o poder centralizado porque ele é a pessoa mais velha da aldeia. Então, ele tem o poder, sim, né? Quando o líder não tiver, ou qualquer coisa que aconteça, ele pode intervir, ele pode mandar e desmandar na aldeia também, tá? Vamos falar do encontro. Os tupis-guaranis se expandiram pelo litoral. Então, lembra que eu falei, né? Esses tupis-guaranis vão se expandir pelo litoral. E aí, quando vai haver a chegada, né, dos portugueses aqui onde hoje é o Brasil, quem vai ser o primeiro a ter contato com os portugueses vai ser os tupi-guaranis, que ou seja, eram aquelas aldeias, né, aqueles povos que viviam, sim, bem próximo, né, do litoral, ou seja, moravam no litoral, então tinham contato ali de saber, né, de estar visualizando se poderia ter um inimigo, um inimigo, né, ou um outro inimigo, tá? Olha lá. A Esquadra de Cabral chegou à tal cidade do Porto Seguro, na Bahia, em 22 de abril de 1500. Então, imaginem só que das grandes navegações que a gente vem conversando ao longo do período, né, desde o ano passado até aqui, a gente vem dizendo que os portugueses vão sair da Europa justamente para encontrar novas terras, encontrar mineração, vão estar à procura de metais preciosos, de especiarias. Então, em uma dessas saídas, né, uma dessas viagens que eles vão fazer, eles vão acabar chegando aqui ao Brasil. Eles acabam chegando no dia 22 de abril de 1500, tá? E aí a gente vai dizer que a gente vai ter um impacto cultural. Tia, mas como assim a gente vai ter um impacto cultural? Por quê? Imaginem só que são dois povos totalmente diferentes, certo? Né? Com culturas diferentes, com deuses diferentes, com religiões diferentes, com comidas diferentes, com modo de viver totalmente diferentes, né? Então, o que a gente pensa? O que será que os tupis pensaram? Os tupis pensaram o seguinte: pessoas estranhas querendo chegar nas nossas terras, né? Por quê? Porque, assim, qual é o olhar do tupi? O tupi vai olhar, né? O tupiniquim vai olhar e pensar assim: eu não conheço as pessoas, estão com uma roupa diferente, né? Então, assim, a gente vai entender que existe uma construção aí, né, de um olhar de um para o outro, tá? Os tupis estranharam tudo. Tia, mas como assim? Os tupis estranharam a roupa, o modo de falar, tá? A comida, a bebida,
eles estranharam tudo que era do português. E o português, por sua vez, também estranhou. Por quê? Porque até então, o português ele vem de uma cultura na qual, principalmente, as pessoas são bem vestidas. Chega aqui, olha o tupi, né, com pouca roupa. Outro ponto, o português chega aqui trazendo bebidas que até então o tupi não tinha aqui. E o tupi também vai achar muito estranho, né? Olha, em uma das passagens que eu estudei relacionada a isso, dizia o seguinte, que quando os portugueses eles vão tentar ter um contato com os tupis, eles vão dar uma vasilha com água para o tupi. E o tupi vai olhar e vai achar estranho, mas vai querer provar, porque ele tem curiosidade de saber o que é, né? E aí o tupi vai tomar aquela água, quando ele toma aquela água, ele vai sentir que aquela água é uma água ruim, é uma água velha, e ele vai cuspir aquela água, tá? O português ele vai trazer também uma carne que já está meio estragada. O tupi vai achar estranho também, porque até então ele tem uma carne, uma caça aqui, né, com uma carne boa. E aí a gente diz que a gente tem um encontro de culturas aí, né? O estranhamento de diversas formas. Outro ponto, o português ele vai olhar para o tupi e vai pensar o seguinte: nossa, ele tem ouro. Por quê? Porque o tupi também, além de ter poucas roupas, o tupi ele carrega no seu, muitas das vezes no seu pescoço ouro, porque o tupi ele não tinha noção do valor, né, daquele metal precioso. E aí a gente pode entender, né, esse estranhamento do português com o indígena na carta de Pero Vaz de Caminho, que ele vai falar, ele vai relatar, né, o olhar do português em relação ao indígena, né? O Pero Vaz de Caminho que é um escrivão que vem, ou seja, que vem nas embarcações portuguesas justamente para relatar todos os acontecimentos, tá? E aí, vão chegar aqui, Peru vai acabar fazendo o quê? Relatando tudo o que acontece, o encontro, né? Que existiam mulheres bonitas, que as pessoas aqui, o indígena, ele era inocente, né? Que eles cultuavam deuses diferentes dos portugueses. Então, assim, sempre vai ter essa questão desse encontro dessas duas culturas, tá? O contato, o relacionamento, num primeiro momento, ele é amistoso, ou seja, de amizade, né? Um fazendo amizade com o outro, né? Mas também, ao longo do período, a gente vai ter muitas guerras relacionadas a isso, porque o português, ele está chegando aqui, ele está chegando justamente para entrar nas terras, tirar tudo que ele puder dessas terras, e principalmente escravizar o indígena, tá? Então, o que vai acabar acontecendo? O escambo. Tia, mas o que seria o escambo? Vamos dar um exemplo aqui. O português ele chega aqui e ele vai encontrar o pau-brasil, né? Vai encontrar uma árvore, dessa árvore que vai ser muito interessante para o português, porque dessa árvore sai uma tinta e também essa árvore pode ser usada para fazer móveis, entre outras coisas. E aí o português se interessa muito por essas árvores, só que o português ele não sabe andar na mata. O português também não sabe cortar, né, essas árvores, então ele vai precisar do indígena. E para justamente ter uma amizade com o indígena, né, ele vai fazer o quê? O escambo. O escambo o indígena vai tirar a árvore, vai entregar para ele, e ele vai dar um espelho, ele vai dar uma roupa, ele vai dar um perfume. Então, eles vão trocar objetos, mas é claro que o indígena, muito mais inocente, vai acabar dando um produto mais valioso do que o que, de fato, o português está dando para ele. Vai ocorrer também casamentos no qual os portugueses vão casar com índias, né? Justamente para tentar fazer aliança. Outro ponto, mais lá na frente a gente vai entender que vai haver um conflito muito grande do português com o indígena. E nesse contexto, a gente tem o quê? Né? Muitos indígenas que travavam guerra com outros povos indígenas vão se aliar aos portugueses, aos franceses, entre outros, né? Justamente para acabar com outras tribos indígenas. Bom, desencontros. As armas de fogo empregadas pelos europeus nas guerras de conquistas causaram muita morte. Então, a gente vai entender o seguinte, que
O indígena, ele tem a flecha, ele tem a lança, ele tem produtos que ele faz aqui, tá? É um produto bem primitivo que ele vai fazer aqui. Já o português, ele tem o domínio da arma de fogo. A arma de fogo que tem poder um poder letal muito maior, né? O poder de matar muito mais pessoas do que uma flecha, do que uma lança, tá? E aí, nas conquistas, os portugueses vão se usar da arma de fogo, muitas das vezes em guerras com os indígenas. Com isso, com essa questão dessas guerras e arma de fogo, vão morrer muitos indígenas. Um outro ponto que vai ocorrer é o quê? Doenças, tá? Os portugueses eles vão acabar trazendo para as aldeias muitas doenças essas que eram doenças normais na Europa, mas que aqui os indígenas não tinham defesa, os indígenas não sabiam como lidar com essas doenças. Lembrando que o indígena vivia na mata, né? E aí vivia das frutas naturais, tudo. Então, não existia a questão de terem muitas doenças. As doenças que os indígenas tinham aqui, eles conseguiam aqui mesmo resolver. Já quando os portugueses vêm, esses portugueses vão trazer várias doenças na qual o indígena não está acostumado, o organismo do indígena não está acostumado. E aí a gente vai dizer que vai acontecer uma epidemia, né? Várias pessoas, olha, inclusive às vezes uma aldeia toda pegar aquela doença e acabar morrendo. Muitas das vezes, por quê? De fome. Por quê? Se todo mundo estava doente, não tinha quem fosse caçar, que fosse coletar frutos, que fosse pescar. E também de sede, muitas das vezes, porque justamente não tinham como sair, ou seja, estavam padecendo, estavam morrendo, então não tinham como sobreviver, tá? Um outro ponto é que o indígena ele vai ser muito escravizado, né? Ele vai ser preso, ele vai ser maltratado. O indígena vai ter que trabalhar, né, de uma forma que ele não trabalhava antes. Ele vai ser forçado a trabalhar justamente nessa questão de tirar produtos daqui das terras para mandar para a Europa, né? Porque daqui do Brasil foi se tirado muitos produtos para serem comercializados, ou seja, mandados para a Europa, tá? Outro ponto, muitos indígenas, muitas aldeias vão se juntar também justamente para combater esses portugueses. Então, ou seja, vão fazer resistência a esse problema que estavam vivendo. Bom, elevadas mortes por doenças e arma de povo, né? Então, olha só, a gente vai entender que a chegada desse português aqui, ele vai trazer uma grande matança. Por que tinha uma grande matança? Porque, assim, ele vai trazer várias doenças, né? Que vão dizimar muitas aldeias, vão morrer muitos indígenas, né? Muitas tribos acabaram desaparecendo nesse contexto. E a arma de fogo, que vai acabar matando uma grande quantidade de pessoas, né? Das aldeias. Os tupinambás, depois de 200 anos, já tinham sido varridos do litoral. Então, a gente tem que entender que, nesse contexto, alguns tupinambás que sobreviveram acabaram saindo, né? E, em vez de ficar no litoral, indo para onde hoje a gente conhece, onde o Nordeste, tá? Ou seja, indo mais para o centro ali da mata, justamente para não ter contato, ou seja, não ser escravizado, uma forma de resistência também, tá? Contra os portugueses. Bom, a gente tem várias contribuições, né, indígenas. Tia, como assim contribuições? Várias coisas, vários frutos que os indígenas deixaram para nós, tá? Hoje, mais de 500 anos após a conquista europeia das terras americanas, a humanidade, ai meu Deus, a humanidade começou a avaliar suas dívidas para com os indígenas da América. Então, hoje, a gente consegue entender, né, que os europeus eles têm de si uma dívida muito grande pela escravidão, né? Por terem tirado vários frutos daqui, por terem maltratado os indígenas, com a gente, sim, da América, tá? Bom, contribuições dos indígenas para a gente. Olha, as principais plantas que a humanidade se alimenta foram descobertas e domesticadas pelos ameríndios,
Tia, quem são os ameríndios? São os americanos índios, ou seja, índios que viviam na América, então somos chamados de ameríndios, tá? Então, assim, são esses indígenas que vão descobrir, tia, mas quando é que eles vão descobrir essas plantações? Eles vão descobrir essas plantações lá na pré-história, lembra que a gente conversou? Na pré-história, né? Que vão começar o processo de agricultura, e nesse processo de agricultura vão começar a domesticar, ou seja, plantar e colher muitos frutos da natureza. Tia, vamos citar alguns, né? Conheça alguns deles, uma delas, tá? Olha, a gente tem na primeira imagem, a gente tem a batata doce, né? A galera que é fit, né, queridos? Usa muito a batata doce. A batata doce ela é um dos legumes que está na nossa mesa. O feijão, aquele feijãozinho gostoso que a sua mãe, a sua avó, a sua tia faz. Aquele feijão que enche o nosso buchinho de pote, né? Então, imagina só que a gente tem o feijão, né? Um dos grãos que mais é usado no Brasil é o feijão, né? O feijão está na mesa do brasileiro todo o tempo. A gente também tem o quê? A mandioca, que é da mandioca que a gente faz o tucupi, que a gente gosta, né? Que a gente faz, que é feita a farinha também, aquela farinha que a gente toma com o nosso açaí gostoso, né? Também é dela que vai sair a tapioca, o beijuzinho que a gente gosta, né? Outro é o tomate que está na nossa comida todos os dias, é também uma das descobertas, né, desses ameríndios. O amendoim, aquele amendoim que tu coloca no teu guaraná, né? Aquele amendoim que tu come, né, em algum comérciozinho. Então, o amendoim também ele é de suma importância, né? A gente também tem o milho. O milho foi muito usado, né? Esses povos. O milho que a tua avó faz uma canjica, faz um mingau, ou que tu come o milho assado. Então, são contribuições indígenas, né? Que foram deixadas para nós. A gente aqui da Amazônia, né? A gente que vive aqui no norte, principalmente, são produtos, né? São grãos, são legumes que a gente usa todos os dias na nossa mesa, sim, que a gente consome. Por quê? Porque a gente tem aqui uma questão indígena a mais, né? A gente tem falas, né? A gente tem lugares que são lugares indígenas, tá bom? Bom, a gente também tem as plantas medicinais, aquelas plantas que são muito usadas. Olha, outra importante contribuição do indígena foram as plantas medicinais e estimulantes. São plantas que ajudam na cura de doenças e que são usadas nos medicamentos produzidos pelos laboratórios, tá? Então, a gente vai ter aí também essas plantas medicinais, essas plantas que são usadas, né, para curar algumas doenças. A gente tem, aqui na Amazônia, a gente tem diversas plantas, né, que hoje a gente sabe que ajudam, né, a melhorar o bem-estar da pessoa, a questão da saúde, né, que são plantas que curam de fato. E muitas dessas plantas são usadas, né, nos medicamentos, ou seja, nas pílulas que você toma, o que o médico receita para você, essas plantas que são, digamos, a fonte dessa cura, né? Por quê? Porque os laboratórios acabam usando, né, dessas plantas para fazer um remédio que você toma. Entre as plantas, né, medicinais que ajudam muito, o jaborundi, a copaíba, que é muito usada, a quinina e curaré, tá? Então, são muito usadas essas plantas na questão de saúde, né, de cura, né, de infecção, de melhora do bem-estar da pessoa. Plantas estimulantes. Os índios também contribuíram para a adoção de plantas estimulantes, que se espalharam pela terra e fizeram a fortuna de indústria dos países do primeiro mundo. As mais conhecidas são erva mate e o guaraná, tá? Então, a erva mate e o guaraná são produtos, né? Plantas que são muito usadas, são produtos que são muito usados e são muito comercializados, ou seja, são plantas que tem no Brasil e que o Brasil acaba vendendo para outros lugares, outros países, porque são usados para muitas coisas. A erva mate, ela é usada
para fazer chá, para beber, tá? Para curar algumas doenças. E o Guaraná ele é usado, né, para fazer, sabe aquele refrigerante que tu gosta, o Tuxaua? Pois é de Guaraná, né? Então, a gente hoje no Brasil a gente consome muito Guaraná de diversas formas, né? No refrigerante, né, aromatizante de várias coisas. Às vezes tem gente que vende aromatizantes para casa, né, com cheiro de Guaraná. A gente também não tem aquele Guaraná da Amazônia que a gente toma, né, que é o amendoim, o Guaraná, também. Por quê? Porque segundo dizem que o Guaraná ele é usado como estimulante, ou seja, para lhe dar força, né? Então, o Guaraná ele é muito usado, tá bom? E aqui a gente fica, tá? Finalizamos o nosso assunto essa semana. Beijinhos, tchau.